Oi, gente, sumi, mas estou de volta já. E para retomar, né, os vídeos no canal, eu queria trazer um conteúdo mais voltado para medicina hoje, né, para algumas curiosidades da medicina. E eu até coloquei uma enquete no meu Instagram para saber o que o pessoal queria que eu publicasse aqui no YouTube, né, qual assunto que o pessoal tinha mais interesse e a votação. Eu coloquei 3 opções. E o tema vencedor foi 5 verdades que não te contam sobre fazer medicina. E era um assunto que eu queria falar há algum tempo, né? Eu sempre quis trazer, eu sempre tive essa vontade de expor a verdade nua e crua do curso, embora eu sou uma pessoa que mais vejo pontos positivos e tento deixar um pouquinho as coisas negativas de lado, né? E tentar, né, focar no que é bom, no que pode evoluir no curso, mas eu queria trazer algumas verdades um pouco doloridas e também desmentir certas coisas relacionadas ao curso e sobre o sonho de fazer medicina. Então, se você tem curiosidade de saber sobre, né, fica aqui até o final e você vai ver 5 verdades que não te contam sobre fazer medicina. Eu queria começar com a primeira, que eu acho que muitas pessoas que ainda não foram aprovados alimentam esse pensamento, essa mentira, que é aquela questão: quando eu passar em medicina, tudo da minha vida vai se resolver. Tudo de ruim que acontece vai passar. Eu não vou ter mais problemas. Eu só preciso de ser aprovada e minha vida vai ser linda, né? Óbvio que é um sonho, assim, grandioso e que se ele for realizado, com certeza você vai ter muitas coisas boas para te agregar, você vai ficar muito feliz. Só que essa questão do mito felizes para sempre, ela não é verdade em nenhum lugar e muito menos na medicina. Então, se você tá aí com essa expectativa alta, né, põe os pés no chão, leve a medicina como se fosse um curso como qualquer outro, né? Eu acho que as pessoas, elas romantizam muito e idealizam muito o fazer medicina. Claro que é por uma questão histórica, né? No passado, a gente sabia que o médico, ele era visto com um certo status, poder, ainda é, né? Ainda é muito presente, né? Ainda é muito presente esse estereótipo do médico. Só que nós somos profissionais que vamos atuar na área da saúde como um enfermeiro, como um dentista, da mesma forma. A gente não tem nada de especial, nada de melhor, né? Nada que nos coloque superiores a esses profissionais. Então, eu acho que a gente tem sim que ter amor pela profissão, tem sim que idealizar, mas eu acho que com uma certa margem de segurança, porque se você é um pré-vestibulando de medicina e coloca a medicina aqui nesse pedestal, eu te garanto que quando você entrar, suas expectativas vão despencar. E não é porque o curso é ruim, não é porque tem faculdades boas ou ruins, nada disso. É porque é um curso, gente. É uma profissão. Não é a solução de todos os problemas, não é o ouro no fim do arco-íris, certo? Então sonhe com a medicina, mas sonhe sem fazer idealizações e sem achar que quando você passar, tudo vai se resolver e game over, fim. Não, você vai ter muitos probleminhas, muitos obstáculos pela frente, mas o que faz, né, o curso ser bom, às vezes, né, não, nem sempre, é os desafios. Então fica aí a dica. Outra questão que não te contam sobre ser estudante de medicina e que muitas pessoas mentem sobre isso é que, né, você vai ser médico, você tem que estudar muita biologia, muita fisiologia, tem que botar a cara nos livros mesmo, né, e tal, e estudar, não vai ter vida social. E eu tô aqui pra te contar que não basta só a medicina, né? É aquela famosa frase: quem só medicina sabe, nem medicina sabe, né? Ou seja, para você ser um bom profissional, para você ser um bom estudante também de medicina, e para você ter sucesso na sua profissão, eu falo sucesso, gente, não só financeiro, mas um sucesso na questão de tratar as pessoas, de ser reconhecido, de gerar, de gerar mudanças na sociedade, você tem que saber além da medicina. Então, um bom estudante de medicina, quando ele está na faculdade, ele não vai ficar bitolado só estudando. Ele vai aprender sobre diversas coisas que podem agregar na profissão. Por exemplo, sobre finanças, sobre comunicação, até porque áreas da saúde dependem muito dessa comunicação. Você tem que se aprimorar nas outras áreas que vão auxiliar na sua profissão. Por exemplo, conhecer sobre finanças,
um médico que quer ter uma estabilidade, que quer conseguir ter um certo sucesso financeiro, ele vai precisar entender sobre finanças, senão ele vai entrar naquela questão de ganha, ganha, gasta, gasta. Porque quanto mais você ganhar, não vai ser suficiente, você vai querer mais. E saber sobre comunicação, ter uma vida, né, além desses muros da fisiologia, do tratamento, da farmacologia e por aí vai. Então, gente, um estudante de medicina, né, essa é uma realidade muito dolorida. Muitas pessoas ainda estão perdidas no caminho, na faculdade, elas não entenderam isso. Outras ignoram estudos e ignoram outras habilidades. Mas eu acho que o estudante que entra na faculdade de medicina com esse pensamento de que não é só biologia, não é só dar remédio, mas você tem que ser um bom indivíduo, você tem que desenvolver todas as capacidades que vão te ajudar a fazer um bom tratamento, a ser um bom médico. Eu acho que essa pessoa, ela tá feita, como se diz, ela tá no caminho certo. Outra questão sobre ser um estudante de medicina que eu acho que poucas pessoas não falam, né? A gente, quando tá... pelo menos eu tenho essa impressão. Quando eu tava dando cursinho, eu sentia que a medicina era um mundo à parte e eu estava do outro lado do muro, então eu não sabia de nada que acontecia aqui e achava que a minha realidade era a mais difícil possível, que as provas eram difíceis, que tinha competitividade e tal. E eu tô aqui para dizer que a competitividade, o estresse por provas, os estudos caóticos, né, os estudos intensos, eles apenas começaram no cursinho, porque a faculdade é uma extensão disso tudo. Claro que eu não vou mentir, a questão de pressão por conquistar, por passar, ela vai diminuir muito. Essa pressão, ela vai diminuir muito porque você tá ali dentro. Então você tem que, etapa por etapa, período por período. Só que vai ter outros fatores que vão te gerar estresse, como provas, questões muito difíceis, detalhes exagerados, aulas chatas, aulas desnecessárias e por aí vai. Então isso vai gerar uma certa pressão, um certo estresse e a competição não vai acabar. No início da faculdade você surta, porque você acha que você tem que tirar 100, tal, e tudo. Mas com o amadurecimento vai ficando mais leve. E claro que não mais fácil, mas um pouco mais leve, porque a gente aprende a enxergar com outros olhos e a lidar melhor com os problemas da faculdade, né? Provas, trabalhos, apresentações e afins. Uma quarta mentira e uma verdade que eu quero trazer para vocês também, né? A mentira é que medicina é igual a riqueza e eu já quero trazer que ser médico é muito diferente de ser rico, né? A gente tem uma associação muito forte entre a medicina e poder aquisitivo e eu queria trazer uma verdade que não te contam fora da medicina, é que a nossa profissão, ela ainda tem um certo status, ela ainda tem uma boa remuneração, mas sinto muito em te informar que cada ano abrem mais e mais universidades de medicina particulares, faculdades particulares, e a gente tem muito profissional no mercado. Então, se você não for um profissional capacitado, qualificado, você vai ter que competir por vaga também. Pior ou igual quando você estava tentando entrar. Mas uma verdade um pouco confortadora é que a maioria dos profissionais são péssimos. Igual na odontologia, igual na nutrição, igual na físio. A gente tem um mercado saturado de gente pouco interessada, de pessoas que querem lucrar sem entregar um bom trabalho. E aí a gente tem um equilíbrio, né? E a questão de que medicina não é igual a riqueza, por quê que eu trago isso? Hoje a gente tem uma realidade nacional de golpes de plantão, instituições que não pagam plantão pro médico. E para fazer um adendo, se você acha que ganhar R$1.000, R$1.500 por 12 horas de trabalho é algo lucrativo e vantajoso, sinto te dizer que você está com uma visão muito suja. Porque o que a gente tem como parâmetro são as profissões do nosso país, que são muito desvalorizadas. Então, elas ganham muito menos do que isso, claro. Não quero comparar com outras profissões, porque a medicina ela vai estar em vantagem. Mas eu quero te convidar a pensar que 12 horas de plantão para ganhar R$1.500 é algo muito insalubre. É algo que a longo prazo vai te trazer muitos problemas na saúde, que eu te garanto que R$1.500, perto dos problemas que você vai ter, perto da baixa qualidade de vida, não são nada. Então eu te convido a raciocinar, a pensar que as outras profissões merecem uma valorização, sim, mas R$1.500 por plantão não é nada vantajoso se a gente for pensar na medicina
em outros locais. E na questão de ser justo. O profissional, ele tá ali doando 12 horas de trabalho, ele tá doando a vida, o tempo dele, anos de estudos. E ele tá ganhando R$ 1.500. Tipo, o que, se a gente comparar com pessoas pobres e que não têm condição, é muito claro. Mas eu quero fazer as pessoas pensarem além sobre anos de estudo, anos de estresse, noites mal dormidas, sei lá, 10 anos de graduação, porque não é só 6 anos, você tem especialização, se você quer ser valorizado. Outro detalhe sobre a questão da saturação do mercado é essa, que é imprescindível uma especialização para você não ser facilmente substituído, para você se qualificar mesmo e ter competência no que você vai fazer. Porque nenhum médico recém-formado, ele é expert em medicina, ele sabe todos os tratamentos de todas as doenças. Nunca, muito pelo contrário. A medicina é tão ampla que é importante que você se especialize para que você faça bem feito aquele trabalho voltado para determinada área do corpo, determinada doença, certo? Então, insalubridade, profissionais ruins. Outra questão também, redes sociais, elas deram muita visibilidade para pessoas ruins que propagam mentiras. Então, a gente tem um desarranjo total na medicina aqui. As pessoas acham que ainda existe, né, aquela medicina do passado, que você era médico de tudo, ganhava dinheiro, porque não tinha quase nenhum médico, e era paciente pra lá e pra cá, e dinheiro pra cá. Gente, não. Toda profissão, você pode sim ser bem-sucedido, você pode ser milionário se você quiser. Só que não é uma regra geral, e na medicina isso tá ficando cada vez menos frequente, sabe? Porque a gente precisa desse que a mais, de você ser um especialista, de você realmente fazer bem feito, de você ter um valor que você coloca no seu produto que não é determinado por Estado, por instituições públicas que vão te desvalorizar, vão te pagar menos. Embora você tenha uma segurança de salário ali, né? Beleza, então essa era a quarta verdade que não te contam. A quinta verdade é que, se não te falaram, a gente não tem só 6 anos de curso. A gente tem 6 anos para se tornar médico generalista e depois, se a gente quiser atuar, a gente vai atuar, mas no nível básico, em UBS, postinhos, né, igual eu falei, dando plantões. Você não pode atender como especialista. Logo, a maioria das pessoas querem valorizar seu trabalho, querem poder ganhar mais pelo seu serviço, então a gente se especializa. E, no mínimo, a gente tem 3 anos de especialização. Então, a gente vai jogar aí para uns 10, 12 anos de estudos para você realmente sair exercendo a medicina como especialista. E, ao lado, né, em torno disso, a gente tem uma faculdade totalmente sobrecarregada, com matérias, aulas o dia todo. Paralelamente, a gente tem que fazer pesquisa, preocupar com o nosso currículo para residência médica. Tô lendo aqui porque é muita coisa, gente. Fazer várias atividades, como entrar em ligas acadêmicas, monitorias, pesquisas. Não que seja ruim, gente. Só que isso leva a gente, muitas vezes, à exaustão. Às vezes a gente faz coisas no automático, às vezes a gente faz coisas mal feitas. Isso é uma realidade muito comum. Justamente para ter aquele currículo para garantir lá na frente que a gente consiga entrar numa residência. Isso leva a gente à exaustão muito mais fácil. E aí vem outro problema muito forte na medicina, que é o índice de depressão, né? A gente sabe que os estudantes de medicina são um grupo muito suscetível à depressão, ansiedade, síndrome do pânico, burnout e também ao suicídio. Justamente porque é um curso que já exige muito da gente. 6 anos não é pouco, né? Mas não são só 6 anos, né? 5, 6 dias na semana, quase 24 horas por dia, voltados ali para atividades da faculdade, extracurriculares, mais dos anos de residência, especialização, plantões e por aí vai. Então, essa é uma verdade que eu acho que pouco se fala fora. Quando eu fazia cursinho, gente, eu nem sabia. Eu acho que isso é com a maioria. Depois me contem nos comentários se eu tô enganada. Eu não sabia de nada de como que era o curso de medicina. Claro que eu tinha uma vontade de fazer. Sim, pela questão de querer atuar na área, por gostar de ciências biológicas, de saúde e tal. Tinha um interesse genuíno. Claro que também atrelei o sucesso econômico da área. Mas eu fui entender o mundo da medicina. Claro que isso também é comum de qualquer profissão, né? Estando aqui dentro, né? De qualquer curso, estando aqui dentro. E eu não sabia desse mundo de residência, eu não sabia que esse status de medicina riqueza é ultrapassado, eu não sabia do estresse tamanho que era. Mas não que eu estou reclamando, eu estou trazendo uma verdade, é o lado negativo.
contra inúmeros positivos na minha visão. Tem 5 verdades aqui, um pouquinho negativas, às vezes com uns traços positivos, mas assim, pra mim a medicina é muito mais vantajosa do que desvantajosa, né, digamos assim. E é isso, gente. Essas foram as 5 verdades que nunca te falaram sobre fazer medicina. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aberto mais a mente de vocês para esse curso e tirado os mitos ultrapassados das suas cabeças. Um beijo e até o próximo vídeo.